No futebol brasileiro, poucos jogadores empolgam tanto quanto Estevão. Com apenas 18 anos, ele conquistou títulos importantes, prêmios individuais e uma transferência milionária para o Chelsea. Mas como ele se tornou uma das maiores promessas do futebol mundial? Essa é a história de Estevão, o prodígio que encantou o Brasil e busca seu espaço na Europa. Estevão nasceu em 24 de abril de 2007, na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Seu talento no futebol foi algo que apareceu muito cedo, mas sua história no esporte não começou em um grande clube. Desde pequeno, ele foi incentivado pelo pai, que era ex-goleiro do time da cidade, e que sempre reforçava a importância da disciplina, da dedicação e da humildade. Estevão cresceu em um ambiente onde a paixão pelo esporte era algo natural. Cercado por amigos que passavam horas jogando bola nas ruas e campinhos da região. Desde muito jovem, era possível perceber a sua habilidade com a bola nos pés. E logo ele começou a treinar em clubes locais da cidade. A cada treino, sua evolução era visível, chamando a atenção não apenas dos treinadores, mas também dos torcedores que viam nele um talento especial. Desde os 6 anos, Estevão demonstrava sua capacidade fora do comum de dominar a bola e driblar seus adversários, jogando com a maturidade de atleta bem mais velho. Porém, seu talento não passou despercebido por muito tempo. Quando completou 10 anos, ele chamava a atenção de olheiros de clubes maiores que acompanhavam de perto suas atuações em torneios regionais. Ele foi contratado pela base do time mineiro e começou sua trajetória no futebol profissional de uma forma promissora, vestindo a camisa celeste com enorme orgulho. Na época, Cruzeiro vivia uma fase de fortalecimento de sua base, e Estevão logo se destacou nas competições estaduais e nacionais, tornando-se referência entre os garotos da sua categoria. Sua habilidade, velocidade e visão de jogo eram impressionantes para um jogador tão jovem, fazendo dele uma peça fundamental nas conquistas do clube. Durante sua temporada no Cruzeiro, ele conquistou diversos títulos na base e ficou conhecido por sua capacidade de decidir jogos importantes, sempre aparecendo nos momentos maiores de pressão. Seu nome estava cada vez mais associado à próxima grande promessa do futebol brasileiro, ganhando destaques em reportagens esportivas, entrevistas e análises de especialistas que apontavam seu futuro brilhante pela frente. Muitos diziam que se tratava de um talento raro, daqueles que aparecem apenas em tempos, que poderia escrever seu nome na história do futebol mundial. Embora o Cruzeiro tenha sido uma excelente escola para o jovem Estevão, a verdadeira chance de brilhar no cenário nacional veio com a transferência para o Palmeiras. Em 2021, com apenas 14 anos, Estevão foi contratado pelo Verdão para reforçar sua base e rapidamente se adaptou ao time, mostrando porque foi considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. No Palmeiras, Estevão teve uma ascensão meteórica. Em sua primeira temporada no clube, ele já fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Paulista Sub-15. No entanto, foi no Campeonato Brasileiro Sub-17 que o Estevão realmente se destacou. A competição, que é um dos maiores torneios da base do Brasil, foi o palco onde ele mostrou sua habilidade para o país inteiro. Com apenas 15 anos, Estevão não foi só um artilheiro da competição, mas também teve um papel fundamental na conquista do título pelo Palmeiras. Em 2023, foi promovido ao time profissional do Palmeiras. Sua estreia foi um dos momentos mais aguardados pelos torcedores e não demorou para que ele se tornasse um dos principais nomes do elenco. Estevão partiu, levou para o pé canhoto, bateu dali também, golaço! Golaço! Da joia do menino, 17 anos! Esse gol não foi apenas o que consolidou sua posição no time titular, mas também fez ser reconhecido como um dos maiores talentos da geração. Em 2024, Estevão foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, o que fez sua popularidade crescer ainda mais. Sua capacidade de driblar, criar jogadas e marcar gols o tornaram um jogador mais valioso do torneio.
E logo depois do Campeonato Brasileiro, ele seguiu impressionando, acumulando 13 gols e 9 assistências e ajudando o Palmeiras a conquistar a classificação para a Libertadores da América. Era claro, Estevão estava pronto para o próximo nível. O ano de 2025 começou com a pergunta no ar: será que Estevão já estava pronto para carregar o peso de ser protagonista? A resposta veio rápido. No Paulistão, ele decidiu nas quartas de final praticamente sozinho, 2 gols que colocaram o Palmeiras na semi. Mas o que impressionava não era só o gol, era a maturidade. Como alguém de 18 anos podia jogar com calma de um veterano? Na Libertadores, um chute de fora da área contra o Cerro Porteño resolveu mais um jogo. Ele não era só driblador habilidoso, ele era o cara que decidia, o artilheiro, o criador, o garoto que fazia a torcida acreditar em cada toque na bola. E ao mesmo tempo, cada toque parecia um aviso silencioso: aproveitem, porque estou de saída. O auge dessa despedida não poderia ser em outro lugar, o Mundial de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos. E o destino, como se fosse roteirista, armou o palco perfeito. Palmeiras contra o Chelsea. O clube que já tinha comprado o menino era o presente enfrentando o futuro. Será que havia uma forma mais poética de se despedir? Então veio o momento. Pela direita, quase sem ângulo, Estevão arriscou o improvável, um chute plástico improvável, que enganou o goleiro do Chelsea. Gol, o estádio explodiu e no fundo parecia uma mensagem: Chelsea, eu já sou realidade. Mesmo que o Mundial não terminasse como o Palmeiras sonhava, aquele gol virou eternidade, foi a despedida perfeita. Mas em 2025 não parava por ali. Na seleção brasileira, que vivia uma reconstrução, Estevão deixou de ser promessa. Depois das primeiras convocações em 2024, já em 2025 ele era uma peça fixa. Com Dorival e depois com Carlo Ancelotti, o seu nome aparecia sempre nas listas. E a consagração veio no Maracanã, em uma noite das eliminatórias contra o Chile. Um rebote, um instinto rápido, ele marcou seu primeiro gol pela seleção principal. Foi só um gol? Ou foi um sinal que ele já não era mais o futuro, ele era o presente? Deixou o Palmeiras como um ídolo precoce. Fez o seu primeiro gol pela seleção no estádio do Maracanã. Chegou ao Chelsea como um dos maiores talentos mais promissores do futebol mundial. E a grande pergunta agora é: até onde esse garoto de 18 anos pode chegar? Em junho de 2025, Estevão deu finalmente o seu grande passo rumo ao futebol europeu, o Chelsea, um dos maiores clubes da Premier League. Acertou sua contratação por 61,5 milhões de euros. A negociação foi uma das mais caras já realizada por um jogador brasileiro, o que reforça o tamanho da aposta do clube inglês em seu talento. Estevão assinou seu contrato com Chelsea e imediatamente começou a se preparar para sua mudança para Londres, encarando o seu novo estilo de vida, uma nova cultura e também um desafio de se adaptar ao futebol mais competitivo do mundo. A mudança para a Europa é um dos marcos mais importantes na sua carreira até agora, não apenas pela grandeza do clube, mas também pela vitrine que a Premier League oferece. Com a transferência, Estevão se tornou o primeiro grande talento da sua geração a atuar em um dos maiores campeonatos do mundo, abrindo caminho para outros jovens brasileiros que sonham tão alto. Sua chegada ao Chelsea foi recebida com grandes expectativas por torcedores e jornalistas esportivos, que viam Estevão a chance de reviver os dias de ouro do futebol brasileiro no velho continente. Durante a pré-temporada de 2025, Estevão foi apresentado oficialmente à torcida do Chelsea. E o seu desempenho nos amistosos foi um grande indicativo que Estevão estava pronto para a exigente Premier League. A cada partida mostrava confiança e personalidade, chamando a responsabilidade mesmo sendo um dos mais jovens do elenco.
Sua estreia no campeonato inglês foi marcada por uma assistência brilhante em uma vitória por 2-1 sobre o Crystal Palace. Logo depois, Estevão fez sua primeira aparição como titular contra o Manchester United, uma performance tão quanto discreta. Foi substituído com menos de 10 minutos de jogo. E se você se interessa por futebol bem jogado, o canal Salve Fute é pra você. Então já deixa seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que rola no futebol mundial. Valeu! A adaptação de Estevão no futebol europeu não foi tão simples. Ele chegou em um time de grande porte com estrelas internacionais e expectativas muito altas. Mas cá entre nós, ele mostrou que é questão de tempo até se adaptar 100% e mostrar toda a sua capacidade técnica. A mesma qualidade que encantou o Brasil, agora encanta os seus novos companheiros e a comissão técnica do Chelsea. O que mais impressionou foi a forma como Estevão conseguiu se integrar ao sistema do Chelsea. Com a orientação do técnico Enzo Maresca, Estevão aprendeu a ajustar o seu estilo de jogo ao futebol de alto nível europeu. Sua habilidade de atuar tanto pelas pontas ou de uma forma mais centralizada deu ao Chelsea um grande triunfo, pois ele tornou uma ameaça imprevisível para as defesas adversárias. A jornada dele na Europa está apenas começando. Estevão tem muito a aprender no futebol europeu e as expectativas em relação a ele são imensas. Mas uma coisa é certa, ele já mostrou que está pronto. E fica o questionamento, será que Estevão pode se tornar protagonista da seleção brasileira de Ancelotti? Temos um vídeo sobre o futuro da seleção de Carlo Ancelotti aqui no canal. Já clica na tela e acompanha porque está sensacional. Estevão vem deixando grandes expectativas por torcedor brasileiro, um garoto humilde, mas tão talentoso que mesmo antes de se tornar profissional, já deixava claro que seria um astro. E já deixem nos comentários qual jogador vocês querem que eu faça um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Valeu!